terceiro trimestre, lá vamos nós. Todo mundo me falava que o segundo trimestre era mais tranquilo, que eu não ia ter problema nenhum no segundo trimestre. Gente, o que aconteceu? O meu segundo trimestre durou 3 anos, vocês acreditam? Oi, meu nome é Rebeca, bem-vindos ao Diário da Gravidez. Hoje eu vim contar pra vocês tudo o que aconteceu no meu segundo trimestre de gestação, ou seja, tudo. Bom, eu vou começar com os acontecimentos, tá? Em ordem cronológica, tá? Porque o segundo trimestre ele começa na semana 14, mas ele vai até a semana 27. Gente, eu comecei a sentir Axia mexer com 16 semanas, que foi durante o segundo trimestre. E a primeira vez que eu senti ela mexer foi de noite, quando eu deitei pra dormir. Aí eu deitei do lado direito, assim, né? E aí eu senti um lá dentro, assim, como se fosse gases, sabe? Lá dentro, assim. Aí eu falei, meu Deus, será que é ela? Fiquei pensando, né? Beleza, eu não tinha tanta certeza. Aí foi passando os dias e eu fui sentindo de novo, a mesma coisa. E aí eu falei, mano, é ela que tá chutando, certeza que é ela, certeza. Aí com o passar das semanas vai ficando assim inconfundível, porque o bebê vai ficando maior, vai dando movimentos mais intencionais, então você consegue entender o padrão de movimento dela, né? Então é bem legal, assim. Com 20 semanas a gente já conseguia ver a barriga mexendo, sabe? Quando ela chuta assim mais forte. E hoje eu tô com 27 semanas e alguns movimentos dela já estão ficando até doloridos, assim. Eu sinto que tá até começando a incomodar já em alguns momentos, dá uma afliçãozinha. Eu fiz o ultrassom morfológico do segundo trimestre com 21 semanas. Ela tava pesando 490 gramas na ocasião. Ela tava com um percentil de 95%. E aí, quando foi com 23 semanas, eu fiz um outro ultrassom, porque eu tive 1 centímetro de dilatação, né? Então eu tive que fazer um outro ultrassom. Ela já estava... o percentil dela já tinha caído, já tinha estabilizado em 50%. Então eu já fiquei assim alerta, né? Mas ao mesmo tempo eu sabia que antes o percentil dela estava muito acima. Então ela tava... Quando eu fiz o morfológico, faltava tipo 9 gramas para ela ser um bebê pesado demais, sabe? Mas aí depois com 23 semanas normalizou. Hoje ela precisa estar pesando por volta de 900 gramas a 1 quilo. E aí é isso, aí eu tô esperando aí a próxima consulta pra gente conseguir ter acesso a um novo ultrassom e ver se tá tudo certinho, se o percentil dela tá ok, se continua em 50, porque não pode baixar muito o percentil assim tão cedo, né? Então a gente precisa ficar de olho nisso aí. Eu fiz o exame da curva glicêmica, muita gente falou que ia ser um exame terrível de fazer, muito difícil. Gente, a água que eles dão tem gosto de Dolly sem gás, é gosto de limão, tá? Me deu, obviamente, um pico de glicose, eu tive sono, tá? E foi a única coisa que eu senti, porque eu não passei mal, não vomitei, não aconteceu nada, tá? Foi muito tranquilo e o meu exame tá tudo ok. Fiz exame de urina antes e depois de ter o centímetro de dilatação, ambos deram o mesmo resultado, tá? Eu tive uma alteração na minha urina, muito baixinha, mas não chegou a ser uma infecção ativa, tá? Então, zero infecção de urina pra mim. Um acontecimento também do meu segundo trimestre foi a minha demissão. Eu pedi demissão no dia 8 de setembro, tá? Era uma segunda-feira e eu cumpri 30 dias de aviso prévio, obviamente com atestados em relação aos meus exames e tudo mais, que eu tive alguns exames nesse mês. Mas eu, no geral, cumpri 30 dias de aviso prévio e hoje não estou mais trabalhando. E o acontecimento mais marcante do meu segundo trimestre foi que eu passei a ter uma gestação de risco, tá? Então eu tenho risco de prematuridade. O meu colo abriu com 23 semanas. Eu estou atualmente com 1 centímetro de dilatação, certo? E eu estou tomando progesterona todos os dias, 2 vezes ao dia. Estou tomando fertina. Eu estou de repouso e estou com restrições, tá? A tudo o que possa causar
contração ao meu útero. Eu acho que pra mim é muito difícil conseguir detectar, assim, contração, tempo de contração e tudo mais. Nossa, pra mim tá sendo muito difícil, mas eu tô tentando. Estamos tomando aí todos os cuidados necessários, tá? E vivendo um dia de cada vez. E eu vou deixar linkado aqui pra vocês o vídeo onde eu conto todos os detalhes sobre essa história de dilatação, trabalho de parto prematuro e tudo o que me aconteceu, tá? Eu vou deixar linkado aqui no vídeo sobre prematuridade. Então vamos lá para os sintomas físicos. O primeiro sintoma é o crescimento da barriga, né, gente? Como vocês já devem ter visto, minha barriga tá grandinha agora. Barriga, assim, de 27 semanas, tá? 27 semanas e mais pra frente é pra ficar maior, tá? Aí é terceiro trimestre, aí é coisa de louco. Aí só Jesus pra nos ajudar mesmo. Eu tô engordando, gente, por volta de 1 quilo por mês, tá? Então, assim, até onde eu sei, eu tô dentro da faixa da hora de peso. Até agora, desde que eu descobri a gestação, eu engordei por volta de uns 6 quilos. Seios vazando. Gente, eu não pensei que ia começar tão cedo, mas eu senti que os meus seios estavam muito grandes e inchados no primeiro trimestre. Aí, assim, eu fui pro segundo trimestre também com essa sensação de que tava muito inchado, muito grande. E aí, do nada, fez tipo assim, sabe? É como se tudo que inchou agora virou líquido, você entende? Não sei explicar, não sei se vocês já tiveram essa sensação durante a gravidez. Também comenta aqui embaixo se só eu senti isso. E aí começou a vazar um líquidozinho, tá? E eu não cheguei a tentar ver, assim, se é branco, não. Pra mim é transparente e quando sai eu limpo e só. E eu não tô usando absorvente porque saiu 2 vezes só, né, de vazar mesmo. Não é muita quantidade, mas eu já vou correr atrás de comprar absorvente de seios porque eu sei que o terceiro trimestre promete, né, gente? Eu tive dores pélvicas, tá? E dores na lombar. Desde as 16 semanas eu tinha apresentado já dores pélvicas, dores na lombar, que é aqui atrás, assim, nas costas, um pouquinho mais pra baixo. E eu falei pro meu obstetra na época, eu já mudei de obstetra, tá, gente? Porque antes eu passava no convênio, agora eu tô passando pelo SUS. Quando eu comecei a apresentar dores pélvicas, eu ainda ia no convênio. E eu falei pro meu obstetra, falei e tudo mais, que eu tava sentindo muita dor pélvica e muita dor na lombar. E aí, o que ele falou? Que poderia ter sido alguma coisa que aconteceu comigo antes da gestação. Provavelmente eu tinha alguma coisa de antes, sabe? Tipo, algum problema na coluna, alguma coisa do tipo. E eu lembrei, quando ele falou isso, que eu tive uma fratura. Eu caí de moto 1 ano antes de engravidar. E eu tive uma fratura na pelve. E aí eu pensei, bom, a dor que eu tô sentindo pode ser por isso, então. No fim das contas, gente, eu tive muita dor pélvica e muita dor na lombar 1 dia antes de descobrir que eu estava com dilatação, né? Então ali eu entendi que pode ser que não fosse por conta da fratura, pode ser que fosse por conta da dilatação que estava acontecendo e tudo mais, porque ela estava encaixadinha, então dá um pezinho, né, na pelve. Então eu senti que pode ser um sinal de alerta, sabe? Então, assim, eu tô observando, se ficar muito forte, eu vou pro hospital. Mas por enquanto tá bem fraquinha, tá bem tranquila, mas ainda existe. Sangramento na gengiva, estou tendo muito sangramento na gengiva. Toda vez que eu vou escovar o dente, né, todos os dias, a minha arcada dentária inteira fica sangrando. Vômito e ânsia de vômito, gente do céu. Eu odeio vomitar. Nunca pensei que eu ia passar por isso na gravidez, porque eu pensei que era só enjoo, que eu não ia ter vômito, porque no primeiro trimestre eu não tive vômito. As 2 vezes que eu vomitei, e todas as vezes que eu tive ânsia de vômito, foi por conta do ácido fólico. Então, assim, eu preciso sempre tomar o ácido fólico logo depois de comer, ou antes de comer, mas assim, comer imediatamente. Porque se eu for demorar um tempinho entre um e outro, ou se eu for tomar um tempinho depois que eu almocei já, mano, na hora me dá ânsia de vômito e eu nunca sei quando eu vou vomitar ou não por conta disso. Refluxo, gente. Eu tive muito refluxo no segundo trimestre. Eu comecei a ter no segundo trimestre e agora já melhorou, tá? Então, assim, foi uma coisa que eu comecei a ter
E conforme o trimestre foi passando, foi melhorando e hoje eu quase não tenho, mas eu tenho de vez em quando. Sintomas emocionais. Gente, no segundo trimestre eu passei por situações muito complicadas emocionalmente, tá? Eu tive muita insônia, tanto no primeiro trimestre quanto no segundo, tá? Mas no segundo piorou, tá bom? Então eu tive muita insônia por questão de ansiedade, estresse. Eu cheguei num ponto do meu olho tremer o dia inteiro, a cada 15 segundos tremia os 2 olhos, porque assim, eu tava muito estressada, tá? Então, eu cheguei a ter crises de ansiedade, então já cheguei a ter 3 crises de ansiedade no mesmo dia, gente. Eu vou deixar linkado aqui um vídeo em que eu falo mais sobre isso, que eu falo especialmente sobre cuidados emocionais na gestação, muito importante para você assistir, e eu conto todas as situações que aconteceram comigo. Eu estava muito preocupada com o meu trabalho, muito mesmo, porque eu não estava conseguindo desempenhar da melhor forma. E eu estava com muito medo, eu tava muito mal, de verdade. Eu não estava conseguindo ter paz, eu não conseguia dormir, muito irritada, muito chorosa. E tudo isso aconteceu comigo no segundo trimestre. Depois que eu pedi demissão, gente, tem sido muito mais leve, tá? Eu tive uma melhora muito grande nos meus sintomas emocionais. Eu tô muito mais feliz, muito mais tranquila. Tô conseguindo, assim, tô muito mais leve mesmo, tá, gente? Hoje eu tô dormindo muito melhor. Tirando a parte do refluxo que me atrapalhou por um tempo, eu estou dormindo muito bem, tá? Coisa que antes eu não tava conseguindo. Nunca mais eu tive uma crise de ansiedade. Então isso foi uma coisa, assim, que me deixou, assim, muito feliz, sabe? Eu estou de verdade hoje, por mais que eu esteja, assim, passando por um turbilhão de coisas, por mais que esteja me faltando muita coisa, assim, de dinheiro, de não sei o que eu vou fazer ainda com as coisas dessa menina, que eu não sei como que eu vou comprar, por mais que eu esteja numa situação complicada, de verdade, tem sido a fase mais feliz, a fase mais leve da minha gestação. Bom, o meu segundo trimestre foi muito movimentado de acontecimentos, né, e tudo mais, mas em relação a sintomas, foi muito mais tranquilo, tá? De fato. Em relação ao primeiro trimestre, nossa, foi incomparável de quão melhor foi, né? Então, no começo tava muito difícil, mas agora, chegando no terceiro trimestre, eu tô muito bem, tá, gente? Tô muito bem mesmo. Agora, o meu foco vai ser nos preparativos, né? Pra receber a Axa, a gente precisa mobiliar a nossa casa, mobiliar o quartinho dela, tem muita coisa pra fazer ainda. Eu pretendo começar agora a estudar sobre parto, então parto normal, parto cesárea. Eu já estava decidida pela cesárea há um tempo, mas com a dilatação precoce que eu tive, né, há uma grande possibilidade de eu ter um parto normal e tá tudo bem. Mas o mais importante para mim é que ela venha com muita saúde, né, que ela seja um bebê bem saudável e que ela venha o mais tarde dentro do possível. E também uma coisa que eu quero muito começar a estudar é sobre o puerpério. Eu já tenho algumas informações, eu já pesquisei um pouquinho no começo, mas agora tá chegando e eu preciso me preparar, né? Então, tanto estudar quanto me preparar para o puerpério. Então, esse vai ser o foco, assim, principal do terceiro trimestre. E aí, mais pra frente, eu conto pra vocês como é que estão os preparativos e tudo mais. E é isso. Se você também tá passando por essa fase ou já passou, comenta aqui embaixo como que foi o seu segundo trimestre, porque eu quero saber, né? Já que o meu foi uma novela, eu quero saber se mais alguém aí passou por fortes emoções aí durante o segundo trimestre da gestação. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e me segue lá no Instagram, eu vou deixar meu arroba aqui, porque lá eu compartilho um pouquinho mais do meu dia a dia e tudo mais. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima.